Palmeiras ontem treinou fechado, não abriram para a imprensa, os jogadores não deram entrevista coletiva, mas o Guilherme Pereira preparou uma reportagem para a gente para fazer um balanço do Palmeiras até aqui. Fim de jogo. O líder Corinthians derrota o seu arquirrival por 2-0 na casa do Palmeiras. A resposta do Cuca foi sintomática. Eu não consegui definir ainda no Palmeiras. Eu não consegui ainda definir a lateral. Essa, dar uma sequência para eles. Dizer, vocês são meus titulares, vamos. Eu não consegui definir ainda a centroavância. Não é porque eu não quero, porque eu não consegui. E isso é culpa minha. Estamos na metade da temporada e o Palmeiras parece ainda estar perdido. Perdido entre tantas cobranças, expectativas e contratações. O Alexandre fez contratações achando que tinha um grande elenco. O Cuca, que não estava no momento dessas contratações, hoje olha e vê deficiência nas laterais, vê a falta de um camisa 9 que não conseguiu substituir à altura o Gabriel Jesus. Contando com o Daverson, que chegou nessa semana, foram 14 reforços. E o Borja ainda foi a maior contratação da história do clube. Foi recebido com festa no aeroporto pela torcida, mas agora é motivo de irritação. Quando você gasta 30 milhões num jogador, você tem que dar tempo para ele se adaptar e dar uma resposta dentro de campo. E mesmo com um elenco poderoso, o Palmeiras terminou o clássico contra o Corinthians com o atacante Roger Guedes na lateral direita, o zagueiro Mina como centroavante e o lateral esquerdo Zé Roberto na zaga. Eu não posso perder um jogo e ficar quieto vendo acontecer. Eu vou pôr o Mina de centroavante, vou pôr de novo. Se eu pudesse hoje ter um outro ali, eu punha, mas eu não tinha. Então eu não ligo que achem ruim porque eu pus o Zé. O Zé entrou de zagueiro pelo lado esquerdo para eu poder pôr ele na frente. Não adiantou nada, mas foi uma tentativa. É de se estranhar, e assim, se estranhar naquele específico jogo isso acontecer. Né? Porque o Palmeiras estava invicto na Arena, estava jogando contra o maior rival. E o maior rival está em primeiro no lugar na classificação e está invicto no campeonato. O rendimento da equipe já não se compara ao do ano passado. Em 13 rodadas até aqui, foram 6 derrotas no Campeonato Brasileiro, o mesmo número de derrotas da campanha do título. No total, foram só 15 em 2016. Agora, já são 13, sendo que as 3 últimas foram consecutivas. Não está tendo tempo de alcançar esse rendimento, porque é um jogo atrás do outro, derrotas, tem cobrança. Se ganha os jogos, o funcionamento se arruma, volta a ser o que era antes. Com derrotas, começa a pressão, ele começa a ter dúvida de rendimento do jogador. Cuca agora vai ter que lidar rapidamente com a pressão. 16 pontos atrás do líder Corinthians. O técnico já jogou a toalha no Brasileiro. O Palmeiras tem que pensar em Libertadores para o ano que vem, estar entre os 6. Com isso, o ano do time pode ser definido dentro de apenas um mês. No dia 26 de julho tem o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, fora de casa, e só a vitória traz a classificação. E aí, no dia 9 de agosto, o confronto mais importante contra o Barcelona de Guayaquil, oitavas de final da Libertadores da América, aqui em São Paulo. Mas nesse caso a situação é um pouco mais complicada por causa da derrota por 1-0 na primeira partida. A hora da verdade chegou para o Palmeiras. O Palmeiras investiu pesado. Está na hora de dar a resposta dentro de campo. Olha, a maior prova de que a situação momentaneamente não está boa no Palmeiras foi que o diretor de futebol, hoje pela manhã, Alexandre Matos, foi o cara escolhido para dar entrevista. Ontem, ninguém falou, treino fechado, os jogadores não deram coletiva, e hoje o Alexandre Matos foi dar esclarecimentos sobre esse momento que vive o Palmeiras, né? Quantidade de contratações. E ele falou um pouquinho sobre a estabilidade que o Cuca tem no cargo como treinador do Palmeiras. Então a gente não dá para ficar massacrando o Cuca, falando que ele está desequilibrado, falando que ele está perdido, falando... Não, o Cuca é o mesmo Cuca campeão brasileiro, é o Cuca que foi ovacionado, é o Cuca que foi aclamado, é o Cuca que foi unanimidade do seu retorno. O Cuca tem contrato conosco até o fim do ano que vem e nós vamos fazer todo o possível
e se precisar mais do que o possível para que o Cuca fique, porque a gente tem convicção que as coisas vão acontecer na hora que tem que acontecer.